Vamos lá, Fernandinho, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, data FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas, tecnicamente, o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Salve, salve, nação! Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, que vai enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira totalmente desfalcado. Vai improvisar, inclusive, um zagueiro na lateral esquerda. Tem também informações importantes sobre a viagem do presidente Rodolfo Landim e companhia para a Europa. Será que desta vez eles vão trazer reforços na bagagem? Essas e outras informações iremos acompanhar aqui em nosso canal. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar as últimas notícias do Mengão trazidas pelo jornalista Vene Casagrande em seu programa da SBT Esportes. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde. Arroba SBT Rio é o nosso Twitter, segue a gente lá. Arroba SBT Rio Oficial é o nosso Instagram. Assim você conversa com a gente nessas duas plataformas. Vene Casagrande, como será então que fica esse Flamengo recheado de desfalques? A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinho, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício, mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de quinta contra o Grêmio. Pra quem já jogou com o nariz quebrado, pois né? é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A gente estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer. Sim. Pela experiência que ele tem do olhar do... Oi, Gia! Gia, tô com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa, maravilhosa. Né, olha aqui, o Lucas Pedrosa. Só que agora a gente já está trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, para o Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, data FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga.
Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas tecnicamente o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte ofensiva vai sofrer mais. Mas você acha que se desenha assim? Porque às vezes ele pode Sem fazer uma dúvida. escolha de deixá-lo mesmo como um Não, lateral eu esquerdo, acho muito mais né? fácil ele fazer uma saída de 3 quando tiver a bola. Porque Com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? essa aqui é a questão. Com a bola ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio-campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola ele vai usar a linha de 4 normalmente. Já já a gente vai falar do Vasco da Gama, também seleção brasileira. Gente, que sufoco no final, hein? Que loucura, hein, Vene Casagrande? Mas temos o Endrick, né? Temos o Endrick, né? Graças a Deus que Agora podemos falar temos. Porque antes ele era do Palmeiras, agora ele é do Real. Entendeu? Graças a Deus, agora eu posso ser amiga dele. Que antes a gente tinha uma tretada, você sabe, né? Mas agora eu já posso gostar do Endrick, graças a Deus. Foi embora na hora certa. Inclusive, Agora na hora certa, graças a o Deus. Palmeiras está sendo prejudicado por conta da Copa América. Porque se não tivesse a Copa América, o Endrick jogaria mais um mês, em torno de 8 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso aí. O Palmeiras está sendo prejudicado também, justiça seja feita. Ô, Vene, vê aqui, responde aqui o nosso querido telespectador. Cadê? Põe na tela, o Leandro Bering falou, Carlinhos e Matheus Gonçalves, cadê eles? Você até postou essa semana que eu acho que o Carlinhos perdeu a mãe, não foi? Perdeu a mãe, infelizmente. Toda a força aqui ao Carlinhos, que, enfim, que Deus a tenha lá no céu agora. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, Ele mesmo é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou. Fez até um gol no Botafogo. Não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Segundos. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não Brasília. sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. Eventualmente desce para o Sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, Quantos anos está o Matheus? se eu não me engano, 20, eu chutaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, foi esse que ele jogou em Brasília. Anos. Aí, 18 Ele tá anos. com 18? Ele estava, então, foi no ano passado. Há um ano e pouquinho. Ele era menor de idade. O Matheus Não tem ele nem sobe digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro, em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo, porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro, então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então, são esportes diferentes na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E para mim o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo para o Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade para o Matheus. Por exemplo, agora com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo.
Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim, um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai nessas gosta, coisas, né? Ele gosta. Ele É um muito jogador bom. que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Aí você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta com um monte de gente cara. Volta, pelo menos ele volta com algum cara. gente? Sendo que já tem muita gente cara lá. Como é que pode isso, Pedro? Aí eles viram o Thiago Silva voltando, aí o tem Botafogo isso pegou o também. Luiz Henrique, Tem aí isso. pode ser que o Vasco traga. Aí eles querem, Putin. entendeu? Olha esse trem da alegria. Foi todo mundo. Vene! Quem tá Ó, nessa foto pra aí, quem não Vene? sabe, Rodrigo Toches, VP Esse financeiro do Flamengo. Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação. BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol. Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? pode. Já são dois já. É. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo é? Duns. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter É dois assim que candidatos. começa, Pedro! Dois candidatos da situação. Entendeu? Ah, tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League verdade. também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, Porque às vezes, né? E às tá vezes certo. você não traz um jogador, mas que é muito raro. como o Pedro nesse falou, caso ele é zero jogador, Ele zero. sempre vem com alguém na bagagem, né? É muito mais mas estilo muito de você vai conhecer trabalho. os centros, ou então você vai trocar, ter uma troca de agenda, de contato, né? Por exemplo, aqui, você olha o celular de Vene Casagrande. Aí você pensa, é o celular que custa caro, né? Não. Não. É a agenda de contatos dele. Cara, é o chip. Entendeu? O celular é Cara, barato. é a agenda de contatos dele. Ó, o celular ainda tô pagando. Parcelei 24 vezes. Não sou o Pedrosa, pô. Não fala não, que eu tive que parcelar agora também dessa vez. Você já conseguiu Já deu tudo certo. se recompor Já. financeiramente? Tudo tranquilo. A viagem da Europa acabou Pronto comigo, pra fazer mas... uma nova dívida de Perfeito. viagem, né? Ano que vem já tô vendo outro. Muito Pedrosa, bem. ó, o mundo não acaba amanhã não, hein, guerreiro? Mas se acabar, eu tô vivendo, velho. Ó, hoje é dia 10. Dia 10. Se acabar, eu tô vivendo. Hoje eu abri minha planilha de pagamento. Dia 10, meu Falar em Deus. planilha, olha essa classificação aqui, ó. Tempão que a gente não olha. Quer tirar foto? Não, tô de boa. Ué? Vem agora a Copa América, né, guerreira? Sabe-se lá como é que vai terminar. Olha o Flamengo com 14 pontos, mesmo número do Bahia. Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que segue se preparando para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, né? Partida essa que acontece neste domingo no Maracanã contra o Grêmio. O Flamengo é líder do campeonato e busca manter essa regularidade boa até o momento. Mas sabemos que agora na Copa América, em que o time cedeu vários jogadores para as suas seleções, com certeza vai ser difícil, ainda mais depois que alguns atletas estão machucados. Então vamos acompanhar aqui essas informações e outras mais, né? E de acordo com o portal, Flamengo fechou a contratação de Michael por 45 milhões de reais, né? Será que agora o ex-jogador do Flamengo pode estar de volta, né? Vamos acompanhar tudo isso agora, né? De acordo com o site Coluna do Fla, eles trazem o seguinte destaque: Flamengo encaminha a contratação de Michael por 45 milhões, diz portal. O Al Hilal da Arábia Saudita decidiu colocar na lista de negociáveis para a próxima janela de transferência. Desse modo, o Flamengo se interessou em contratar o jogador e encaminhou a contratação do atacante por 8 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais.
De acordo com o site árabe Tayamas, o Flamengo iniciou as negociações com o Al Hilal nas últimas semanas e já entrou em acordo pela contratação de Michael. O mais querido estaria disposto a pagar cerca de 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, para ter o atacante a partir de julho. Michael tem vínculo até o dia 30 de junho de 2025 com o Al Hilal, ou seja, resta mais uma temporada até o fim do seu vínculo. Desse modo, o atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe já em janeiro do próximo ano. Levando em consideração a possibilidade de perder o atleta, o clube saudita aceita vender o ponta esquerda. Michael conquistou a tríplice coroa na temporada 2023-2024 com o Al Hilal. O último título aconteceu diante do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, quando venceu nos pênaltis a Copa do Rei Saudita. O atacante, inclusive, começou a partida entre os titulares. Vale destacar que a janela de transferência ainda não está aberta. O mercado abre a partir do dia 10 de julho, ou seja, daqui a um mês. Desse modo, os novos reforços do Flamengo precisam esperar para estrear com o manto sagrado. Se de fato essa informação for verdadeira, na minha opinião, é um excelente reforço. Michael já saiu jogando muita bola, né, quando esteve aqui no Flamengo, né? Muitos até não queriam que o jogador saísse naquela temporada, né? Ele era um dos principais jogadores do time, um jogador rápido que conseguia fazer dribles desconcertantes. Então, tem essa real possibilidade aí. De acordo com esse portal, o Flamengo já encaminhou a sua contratação por cerca de 45 milhões de reais. Vamos torcer que, de fato, essa compra seja concretizada e o Flamengo anuncie esse reforço em breve. E o nosso Mengão deu início aí à preparação para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, né? O Flamengo que terá um adversário muito difícil, a equipe gaúcha, que vai jogar no Maracanã, e o nosso Mengão jogará com uma importante missão: continuar na liderança do Brasileiro. Lohan volta da seleção e Tite tem elenco completo, entre aspas, para a preparação de jogo contra o Grêmio. Treino deste domingo é o primeiro com os titulares que ficarão à disposição com o retorno de Gabigol e Lohan neste final de semana. Os desfalques agora são apenas os convocados, né? Que, na minha opinião, praticamente o time inteiro, né? Vários jogadores foram para a seleção uruguaia, jogadores esses importantes, né? Como é o caso de Arrascaeta e De La Cruz, que, na minha opinião, De La Cruz é o principal jogador do Flamengo nesse momento, jogador que atua um pouco mais recuado e que tem uma função muito importante nesse meio campo do Flamengo. Então vamos acompanhar agora aqui, trazer um pouco dessas informações. No sábado, o Gabigol foi a novidade no treino do Flamengo. No domingo, Lohan e Ryan Lucas se apresentaram no Ninho do Urubu após a semana de treinos na seleção sub-20. Essa é a primeira atividade com os jogadores que ficarão à disposição contra o Grêmio nesta quinta-feira. Antes de Lohan se reapresentar à CBF, houve um impasse. O Flamengo solicitou a desconvocação do meia porque não gostaria de perdê-lo no período de preparação para a partida contra o Grêmio. Palmeiras e Corinthians fizeram o mesmo com suas respectivas joias: Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis, Wesley e Breno Bidon. A CBF então entrou em acordo com os clubes e antecipou o fim do treinamento neste período da data FIFA, né? O Flamengo já vai perder jogadores para a Copa América, imagine ter que perder também para a seleção sub-20. Então o Flamengo faz um acordo aí com a CBF e os jogadores voltaram com tempo de ter a sua preparação para esta grande partida contra o Grêmio. O Flamengo, líder do campeonato, joga com essa importante missão de tentar continuar na liderança, né? Porque o mais importante é você ter essa sequência de jogos, principalmente em casa. Quando você jogar nas suas dependências, tem que fazer valer a sua capacidade de vencer. E o Flamengo vai enfrentar o Grêmio. Claro, o Grêmio já vem em um momento conturbado, né? Principalmente depois dessas enchentes no sul. O time gaúcho sofreu bastante. Então o Flamengo precisa
dar continuidade, mesmo sem os seus principais jogadores, na evolução rubro-negra. Vocês estão confiantes para esta partida? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.